Amém. Paz do Senhor, povo. Amém. Tá ouvindo aí legal? Como é que tá o som aí? Amém. Tá tudo beleza aí? Vamos dar continuidade ao nosso culto aqui. Vamos me dando quem já tá ouvindo aí, me dá um joinha, né? Me fala aí que tá tudo beleza. Porque a hora que a Gabi tava encerrando, o vídeo travou, o meu celular travou e eu fiquei sem saber como é que tava a situação aí, né? Quando ele voltou aqui, aí já tinha encerrado. Mas à medida que vocês forem me ouvindo aí, vocês vão dando ok, fala se o áudio tá bom, se o louvor aí tá muito alto, o fundo, né? O fundo de louvor tá alto. Vamos me orientando aí, amém? Continuando no mesmo espírito, né, de adoração ao Senhor e buscando a face dele. Até agora ninguém falou nada que não apareceu pra mim, não sei como é que tá. Tá tudo beleza? Tá, vocês estão conseguindo ver aí? Não está pra mim aparecendo mensagem. Né? Ou se quiser mandar no zap aí também para falar se tá ok, porque eu tô vendo o pessoal entrando, mas não tá aparecendo aí, não está aparecendo mensagens, tá? Aleluia, Senhor. Senhor, nós te damos graças pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Grazi, né, pelo zap aí, valeu, porque aqui pra mim não tá aparecendo nada, tá? As mensagens não estão chegando, mas pelo zap aí eu vi aqui. Obrigado, valeu. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Iniciar aqui a palavra de Deus, né? Iniciar aqui, abrir nossas Bíblias, 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18, né? Nós estamos evoluindo, né, gente? Porque tava só a ministração da palavra. Depois o pessoal começou a fazer louvor e palavra, né, no mesmo vídeo. Agora nós já estamos fazendo o louvor e agora a palavra separado, né? O louvor numa casa, a palavra na outra, né? O importante é que o Marquinhos falou um negócio que desliza a tela, não deu para ver. Desliza a tela para comentar, para ver os comentários. Marquinhos tá dando não. Ah, agora eu vi. Valeu Marquinhos. Beleza, agora eu vi aqui. Valeu. Então estamos, né, aí evoluindo, né? Eu creio que o Senhor, como ele direcionou o nosso pastor José Berto, né, para estar fazendo a live, tá alcançando muitas pessoas, né? Muita gente, que até familiares nossos, que a gente, por exemplo, nunca teve a oportunidade de falar, né, para a pessoa do amor de Deus, e a gente está tendo a oportunidade de falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então, eu creio que é um tempo de mudança nas nossas vidas, um tempo de... Amém, Gabi? Oi, tudo bem, Gabi? Minha prima está assistindo também, glória a Deus, né? A Flávia, minha cunhada, né? O pessoal tá aí, glória a Deus. Então a oportunidade das pessoas estar conhecendo o amor de Deus, né? Deus colocou, né, a próxima live eu queria falar
do Senhor, do amor de Deus nas nossas vidas. Falar do amor de Jesus, o que Jesus fez por nós, né? O que Deus fez por nós, com o amor dele foi tão intenso, tão profundo o amor de Deus, que ele deu o Filho dele, né, para nós, para nos salvar, né, para nos resgatar. Amém? Muitas pessoas com medo, né? Estava compartilhando ontem com a Aline, né? A pastora Aline, a gente conversando a respeito, as pessoas com medo de morrer. Não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu acho que isso vai me matar, esse coronavírus vai me matar. Outros estão falando, se o coronavírus não matar, vai ser a situação financeira, a gente vai passar fome. Queridos, descansa no Senhor, descansa no Senhor, coloca a sua vida, né? Igual Paulo, ele escreve assim, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo é Jesus. Olha para Jesus. O maior sofrimento que alguém passou nessa vida foi de Jesus por nós. O que viermos a passar não se compara ao amor de Deus pela nossa vida, né? Então olha só, o que a palavra fala, 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, né? Algumas traduções falam assim, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito no amor. Então nós precisamos de compreender o amor de Deus. Nós precisamos de entender, né? A palavra fala lá em João capítulo 3, versículo 16. Esse é o tema principal da palavra de Deus, né? O texto áureo de toda a Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou de tal forma o mundo, ele amou o mundo, quando fala mundo é nós, pessoas. Deus nos amou de tal maneira que ele deu o Filho dele, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha só para você ver o amor de Deus, né? A gente fala religião, o que é religião? A palavra religião ela vem do grego, que quer dizer religar, ligar novamente, aquilo que foi desligado, né? Então, se você está, vamos falar assim, o seu ventilador, você desliga ele da tomada, ele vai parar de rodar a hélice, né? Vai parar de ventilar. Mas a partir do momento que você liga ele na tomada, que você vai lá e conecta a energia elétrica, passa nele, né? O motor vai girar e ele vai ventilar, né? Vamos falar assim. Então, o que aconteceu nas nossas vidas? Nós fomos desligados de Deus, né? O pecado nos desligou de Deus. O pecado, e todos nós pecamos, queridos. Não precisa eu pensar ou você pensar, mas eu não peco, eu não pequei. Todos pecamos. A palavra de Deus fala assim, que aquele que diz que não tem pecado, ele já peca. Nesse momento, quando ele diz que não tem pecado. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que Deus fez? Deus ele nos amou de uma tal forma, de uma tal maneira, né, que ele já havia planejado tudo. A palavra fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes que tudo fosse criado, o Senhor já tinha planejado. Deus, Pai, já tinha planejado a nossa salvação. Então, quando o homem veio, né, Adão veio, o homem veio pelo Éden, ele pecou. E o pecado, a palavra de Deus diz que o pecado passou para todos nós, porque todos nós pecamos. As nossas melhores obras, a palavra de Deus nos fala que são como trapos de imundície diante de Deus. Por mais que a gente faça o bem, por mais que a gente queira, não estou dizendo que nós não devemos fazer o bem, nós precisamos fazer o bem, tá? Porque Ele nos amou, porque Ele deu a vida dele por nós. Então a palavra de Deus diz que as nossas melhores obras são como trapos de imundície diante de Deus. A maior obra foi a obra de amor que Ele fez por nós, dando o Filho dele por nós, dando Jesus por nós. Então, ali, nós fomos religados. Se a gente for olhar, né? Mas qual religião? Que religião? Católico, espírita, evangélico, né? Várias. A religião verdadeira é Jesus, querido. É Jesus que nos liga a Deus. É Ele que foi para a cruz. E Ele que sofreu por nós.
Esse foi o propósito do Pai. Porque o pecado tem consequência. A palavra de Deus diz que quando nós pecamos, há consequência do pecado. E o pecado, ele traz a morte. Mas Deus, no plano infinito de Deus, misericordioso de Deus, o que Deus fez? Ele pegou o filho dele, sem pecado. A palavra de Deus diz que Jesus nunca pecou. Ele não teve pecado na vida dele. Muitos filmes até falando que Jesus casou com Maria Madalena, Jesus, até zombaram de Jesus no carnaval, falando que Jesus era travesti e esse tipo de coisa. Jesus nunca pecou de forma nenhuma, nós pecamos, ele nunca pecou. Jesus nunca mentiu, Jesus nunca falhou, Jesus nunca errou. E para que aquele sacrifício para o Pai fosse aceito, o cordeiro fosse aceito, o cordeiro tinha que ser puro. A palavra de Deus, quando a gente pega no Antigo Testamento, que as pessoas sacrificavam cordeiros, sacrificavam pombos, cada um na sua condição financeira, bois. Então, o Senhor ele exigia uma certa forma, o animal que fosse para o sacrifício. Ele tinha que ser puro, ele tinha que ser branco, sinal de pureza. Ele não poderia ter cruzado, fala cordeiro, porque não cruzou, não teve cruzamento. Quando fala de novilha também, que não teve cruzamento. Então Jesus, ele foi morto, ele era virgem. Então, queridos, para Deus aceitar esse sacrifício, precisava de ser puro para ele. E quando Jesus morre na cruz, que ele fala assim, Pai, está consumado. Ali, queridos, nós começamos a viver. A partir daquele momento, a vida passou para nós. A palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo simbolizava uma separação que havia entre nós e Deus. Nós não poderíamos chegar até o Santo dos Santos, nós não poderíamos adentrar onde Deus estava, mas quando Jesus ele morre na cruz, a palavra fala que a terra tremeu e o véu se rasgou. E nós tivemos acesso ao Pai. Nós fomos religados novamente. Esse é o amor de Deus na sua vida. É o amor de Deus na minha vida. É o amor de Deus nas nossas vidas, queridos. Então, olha só. Eu quero ler um texto com vocês também. João capítulo 14. Quem puder pegar aí, minha Bíblia está aqui. Eu quero ler com vocês o que o Senhor ele deixou umas instruções para os discípulos. Ele falou para os discípulos lá. E uma das últimas coisas que Jesus instruiu. João capítulo 14, versículo 1. Ele fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levareis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, querido, que leva até o Pai é Jesus. Não existe outro caminho. Buda, as religiões orientais, tem coisas, provérbios bonitos, coisas interessantes, mas Buda, ele falou que não sabia qual era o caminho. Ele não sabia o que tinha que ser feito. Outros, Maomé também não. Agora Jesus, na palavra de Deus, Jesus ele afirmou que ele é o caminho. Olha só o que ele diz, versículo 6. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a ligação entre vocês e o Pai. Eu sou a verdade. Ele colocou como ele a verdade e eu sou a vida. Ele é a vida. Só ele pertence à vida.
E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido, nós só temos um caminho, nós só temos um acesso ao Pai. É Jesus. Só o Senhor Jesus. Jesus, ele começa esse texto falando assim: não se turbe o vosso coração, não fica preocupado, não fica com o coração turbulento. Não se preocupe, povo. Credes em Deus e credes também em mim. Ele está falando dele mesmo. E ele vem no versículo 2 e fala: na casa do meu pai, na casa do pai dele, há muitas moradas. Ou seja, existe muitas moradas. Já existe. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Há moradas preparadas já. E se não fosse assim, ele teria avisado. E ele está falando, mesmo que não tivesse, eu iria preparar-vos lugar. E olha só, e se eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Queridos, é o que nós aguardamos. Esse mundo de tribulação, esse mundo de problema. Eu hoje estava na sala um pouco ali, né? Estou na casa dos meus sogros aqui, meu querido sogro e sogra. E eu estava vendo um pouquinho de televisão, mas só notícia ruim de coronavírus. Parece uma lavagem cerebral fazendo na cabeça da gente. Pessoas entrando em pânico, a gente não tem entendimento de muita coisa, mas tem muita gente aí que está entrando em depressão por causa disso. Eu creio que nós devemos cuidar, zelar, usar máscara, lavar a mão, evitar o contato físico. Precisamos, mas nós não podemos entrar em pânico, porque nós temos que confiar no Senhor. Nós precisamos de olhar para Deus e falar assim: não, o nosso cuidado vem do Senhor. O meu cuidado vem do Senhor. O Senhor vai cuidar da minha casa, Ele vai cuidar da minha família. Eu vou ser prudente e fazer aquilo que eu devo fazer. E aqui o Senhor, Ele faz uma promessa, né? E se eu for vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, olha o que o Senhor está falando, de onde eu estiver, o próprio Senhor está falando, estejais vós também. Tomé ficou na dúvida: Senhor, como assim, né? O Senhor está falando do caminho. Qual caminho que é esse? Ele está falando: Tomé, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a solução, querido. Jesus é a resposta. Sem Jesus nós não conseguimos nada. Sem Jesus nós não podemos. Jesus, ele veio para dar exemplo. Ele veio para dar exemplo, não só exemplo, como ele veio para nos salvar. Ele veio para nos resgatar da morte, do pecado. A célula que era para nós de condenação, ele levou sobre ele. Queridos, quando Jesus estava na cruz, ele fala umas palavras, ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Eu penso que Jesus, quando ele fala aquilo, a palavra fala lá em Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, para que Deus não nos veja. E por um momento Jesus, ele olha para o Pai e ele não vê o Pai. Ele não vê que o Pai está olhando para ele, ele não consegue ver o Pai. E ele fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Queridos, o nosso pecado estava nas costas de Jesus, a ponto do Pai não ver ele. Era o meu pecado, era o seu pecado, era o nosso pecado. O nosso pecado estava impregnado no Senhor. E ele fala isso porque o Pai não conseguiu olhar para ele, porque o nosso pecado encobriu. O nosso pecado encobriu a face do Pai para ver ele. Jesus, ele poderia ter recusado a morte da cruz, ele poderia. A palavra de Deus fala que quando ele estava no Getsemane, ele foi orar. E várias vezes ele pediu ao Pai: Pai, afaste de mim esse cálice. Afaste de mim esse cálice. Esse cálice da morte.
Mas ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja feito o meu querer, Pai, mas que seja feito o teu querer. Porque o plano de Deus era nos salvar. Mas para que nós fôssemos salvos, houve um sofrimento muito grande, querido. Abra comigo, eu quero ler esse texto, né, que Deus colocou no meu coração. Isaías 53, Isaías capítulo 53. Esse texto é muito forte, queridos. Leia a palavra de Deus, queridos. Muita gente menospreza a palavra. Muita gente menospreza a Bíblia. A Bíblia foi o livro mais publicado do mundo. A primeira impressão que existiu, o primeiro livro impresso que existiu foi no século XVI. Foi a Bíblia. É o livro mais traduzido no mundo. É o livro mais falado no mundo. Escrito por mais de 40 autores, no período de quase 2000 anos de diferença um do outro. E ela se encaixa perfeitamente, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, querida, é o nosso manual. A Bíblia é o que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra o caminho da salvação. É a palavra de Deus. Eu quero compartilhar esse texto com vocês, Isaías capítulo 53. Está no Antigo Testamento e fala da morte, das dores do Messias. O Messias é aquele que foi enviado para morrer. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de terra seca, ele não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Olha só o que a palavra está falando. A palavra está falando antes de Jesus vir. Isaías, se eu não me engano, mais uns 600 ou 700 anos antes de Jesus. A palavra está falando de Jesus. Esse texto está falando do Messias, do enviado de Deus, que foi profetizado. Como uma raiz de terra seca. Ele não tinha parecer, ele não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza a gente via para que fosse desejado. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, olha o que a palavra diz, queridos. Está falando que eles desprezavam ele. Hoje, Jesus é desprezado. As pessoas não fazem caso de Jesus. Ainda hoje é assim. Verdadeiramente, presta atenção no versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Queridos, quando eu falei que Jesus estava na cruz, o nosso pecado estava sobre ele estava com o nosso pecado, ele estava com nossas enfermidades, as nossas dores, tudo sobre ele. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olha o que a palavra está falando. Ele foi ferido, querido. Ele foi ferido, ele foi machucado pelas nossas transgressões. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei, ele foi ferido por isso. E moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Nós somos sarados porque Jesus sofreu. Nós somos curados porque Jesus sofreu. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O pecado de todos nós caiu sobre ele.
Ele foi oprimido, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Queridos, no momento da crucificação, Jesus sofreu. A palavra de Deus diz que no Getsemane ali começa o sofrimento, ele suando gotas de sangue. E quando Jesus está para ser preso, eles perguntam: quem é Jesus? Judas já tinha planejado: eu vou mostrar ele através de um beijo. E ele fala: sou eu. Quando Jesus fala isso, sou eu, a palavra de Deus diz que o exército, os homens que vieram prender, afastaram e caíram por terra. Porque ele estava falando: eu sou. Ele estava falando o mesmo que Deus disse para Abraão. Para Abraão não, para Moisés. Ó Deus, se eu for lá e falar com o faraó, quem eu vou dizer que é? Aí Deus disse: Moisés, você vai dizer: eu sou te enviou. Ego eimi, eu sou te enviou. E ali Jesus, ele anuncia as mesmas palavras: eu sou. Ele é tudo, querido, na sua vida. Ele é tudo. E a palavra de Deus diz que Judas vem e beija ele. Ele olha para Judas e fala: amigo, você me trai com um beijo. Vocês acham que Jesus foi hipócrita de chamar Judas de amigo? Até no último momento, Jesus amou Judas. E ali Jesus é levado, ele é açoitado. A palavra de Deus diz que ele foi açoitado. Aqui a palavra está falando que ele foi moído. A gente vê aquele filme Paixão de Cristo, a gente tem uma noção. Eu acredito que pode ter sido pior do que aquele filme. Mas foi por amor a você e a mim. E ali a palavra de Deus diz que ele foi levado, para um julgamento, leva para outro julgamento, Caifás, depois volta, vai para Pilatos, e tentando acusarem ele de alguma forma para poder condenar e para a cruz. Queridos, relatando o sofrimento, eles teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. A palavra de Deus fala que eles bateram com uma cana, colocando a coroa, debruçando uma cana e batendo para que ela entrasse na cabeça dele. Para zombar, falando que ele era rei. Você não é rei? A sua coroa está aí. Você não é rei? A sua coroa. Ó rei. Colocaram uma vestimenta vermelha nele. Depois dele ser castigado e ser torturado e ser flagelado, a palavra, a história conta que o flagelo, que era 39 chibatadas, ele era um chicote de 12 pontas, e na ponta do chicote havia ferros, havia o osso do tornozelo do carneiro, que era um osso que cravava e quando puxava ele arrancava. E depois colocaram uma vestimenta nele, falando: ó rei, a sua capa aí, ó rei. E depois arrancaram aquela vestimenta, querido. Depois de vários cortes com sangramento. Alguns estudiosos contam que a cruz ela era para Barrabás. Barrabás era maior em estatura. E Jesus, um pouco menor, eles tiveram que esticar ele, desconjuntar ele. A palavra confirma isso. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Em momento nenhum ele abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da sua opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E o puseram à sua sepultura como de ímpios, e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Está falando de Jesus. Olha o que a palavra está falando. Nunca fez uma injustiça. A boca dele nunca saiu nenhuma palavra torpe, nem de engano. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado,
verá a sua posteridade prolongada e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, aleluia. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Queridos, esse sofrimento, Jesus olhou lá na frente e falou assim, vai valer a pena. Vai valer a pena porque eu vou salvar pessoas. Eu vou salvar. Imagina você hoje, querido, se falar assim, vocês que têm filho, aqui, vamos fazer, né? Vamos analisar aqui. Você tem filho e aparentemente o seu filho tem uma cura do coronavírus, sabe? E vamos fazer uns testes. Não, pode fazer o teste. Aí você pega o seu filho, vai lá, entra para uma sala e eles fazem um teste e fala assim, ô mãe, ô pai, deixa eu te falar. O seu filho, ele tem a cura do coronavírus. O seu filho tem, o sangue dele, ele pode fazer um antídoto e pode curar todo mundo. E vai salvar pessoas, vai salvar a economia do mundo, vai transformar tudo. O que você faria? Aí ele fala, mas tem um porém, eu tenho que te falar uma coisa. Você tem que dar ao seu filho, porque ele vai ter que tirar o sangue dele todo. Nós precisamos do sangue todo para fazer o antídoto para a humanidade, senão não funciona. Então seu filho vai morrer. Mas o mundo vai ser salvo. O mundo vai ser curado desse mal, dessa pandemia, que todo mundo fala dela. A economia vai voltar, as pessoas vão viver. O que você faria? O que nós faríamos? Nós teríamos a coragem, querido, de dar o nosso filho pelas pessoas? As pessoas? O ser humano? Que fazem o mal, que mentem, que roubam, que adulteram, que prejudicam. Estou falando para mim também, a palavra ela vai e ela volta. A palavra fala que ela é uma faca de 2 gumes e ela penetra. O que nós temos feito diante do Senhor, com esse amor que Ele nos deu, com esse amor e com esse carinho que Ele enfrentou. Aí, queridos, suponha que você fala, eu dou meu filho para morrer. E eles pegam o seu filho, leva, o filho ou uma filha, e tiram todo o sangue, você observando ele lá, você despede dele. Eles tiram todo o sangue e te dão um ok e falam assim, parabéns, você salvou o mundo. E quando você olha lá na mesa, o seu filho desfalecendo, morrendo, e de repente as pessoas olham para você, você salvou o mundo, você fez algo maravilhoso, você salvou muitas pessoas, você salvou a humanidade, você salvou a economia do mundo. Naquele momento assim, você olha, perplexo, mas espera aí, meu filho morreu. E você olha para o seu filho e eles começam a preparar ele para levar para enterrar. Naquele momento você sofre muito, você chora, você fala, mas era necessário. Era necessário. Eu salvei um tanto de gente. Eu salvei assim pessoas, eu salvei a economia, pessoas sentiriam fome, pessoas sentiriam medo, mas eu salvei um tanto de gente, eu consegui salvar. Passa alguns dias, queridos, essas pessoas te cumprimentam, te agradecem, pegam na sua mão e você olhando, o seu filho foi enterrado. E as pessoas todas felizes e contentes. Vai passando o tempo e as pessoas param de olhar para você, param de te agradecer, param de pegar na sua mão, param até de te dar um sorriso, como se aquilo fosse uma obrigação que você fez, mas você fez por amor. Você fez porque você olhou para aquelas pessoas e viu que era necessário salvá-las. Aí alguns começam a zombar de você. Ah, deu filho, por quê? Né? Para que fez isso? Ah, resolvi de outra forma. E aí, queridos? O que nós temos feito diante de Deus? O que nós temos olhado para o Pai e falar, Pai, obrigado todos os dias porque o seu filho morreu por mim. O seu filho foi para a cruz e morreu pela minha vida e ali ele conquistou a eternidade para nós. Como que nós ficaremos diante dele? Queridos, isso o Senhor fez por nós. O amor dele sobre a nossa vida.
Todavia, versículo 10, o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aqui está falando que o que Jesus fez, no futuro ele ficaria satisfeito, porque a igreja dele vai levar a palavra e vai salvar vidas. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Queridos, Jesus, quando ele estava na cruz, a palavra de Deus, né, a gente quando lê os 4 evangelhos ali no momento da crucificação, a palavra de Deus diz que as pessoas riam dele, apontavam um dedo e falavam: você não é filho de Deus? Desce daí, ué. Você é filho de Deus. Você não é poderoso? Desce. Alguns riam, zombavam dele. A palavra fala, maniavam a cabeça, olha lá. Era filho de Deus. Ele falou que era, está morrendo. E naquele momento ali, querido, crucificado, havia uma forma de sacrifício que Deus aceitava, mas havia uma forma de sacrifício que Deus não aceitava. Se a ovelha fosse estrangulada, morresse asfixiada, não valia como sacrifício para Deus. Ela precisaria de sangrar até a morte. Então Jesus, quando ele estava ali na cruz, crucificado, o corpo dele pendia para frente, mas ele tinha que fazer força e voltar para trás, porque se ele deixasse o corpo dele para frente, o pulmão dele era comprimido e ele poderia morrer asfixiado e não valeria o sacrifício para o Pai. Eu creio, isso aí foram médicos que estudaram e eu li, né, a respeito. Ele voltava novamente, ele respirava e ele pensava: eu vou conseguir, vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou cumprir o propósito do meu Pai. Eu vou morrer. Eu vou morrer para salvar. E ali ele voltava e pendia o corpo de novo e ele voltava para respirar com muito sacrifício, porque os cravos estavam nas mãos e pés, ele tinha que forçar ali. Foi tão planejada a morte da crucificação, porque quando colocava os cravos, eles colocavam nos tendões, queridos, para provocar muita dor. E a palavra fala que ele sangrava. Olha o que fala no versículo 12. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado como os transgressores. Derramou a sua alma. Os médicos dizem que quando Jesus estava na cruz, ele foi perdendo sangue, o coração dele foi acelerando. Porque a função do coração é bombear o sangue através do corpo, para as células respirarem, para levar o alimento para as células e tirar o gás carbônico. Como havia perda de sangue, o coração acelerava cada vez mais. Querido, o coração do Senhor explodiu. O coração dele se rompeu. A palavra está falando que foi derramado a sua alma na morte. O coração dele estourou. Alma, sentimento, coração. Não havia mais sangue no corpo de Jesus. O sangue dele foi todo derramado para perdão dos nossos pecados. Queridos, nós precisamos entender esse amor de Deus. E nós precisamos anunciar o amor de Deus para essas pessoas. A gente não sabe o amanhã, a gente não sabe a hora, a gente não sabe quando, a gente não sabe. Indiferente de vírus, indiferente de qualquer coisa, a gente não sabe o tempo que a gente vai estar aqui. A gente não sabe se a gente vai ver aquela pessoa amanhã. E nós precisamos de falar desse amor. Nós precisamos de viver esse amor. Nós precisamos de falar: eu te amo. Nós precisamos de falar: o Senhor te ama. O Senhor tem plano na sua vida. Porque Ele
Ele sofreu para que nós tivéssemos essa vida. Ele sofreu, queridos, ele sofreu. Ele sofreu para que nós tivéssemos a vida eterna. A palavra de Deus fala lá em João capítulo 10, que ele fala assim: eu sou bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ninguém a tira de mim, eu a dou. Ninguém a tira, ninguém pode tirar a vida dele. Ele não tinha pecado. João 10, 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder de dar e poder de tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Queridos, a morte não poderia vencer ele. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Como Jesus não tinha pecado, não tinha como ele morrer. Jesus, ele foi assassinado, ele foi morto. Então Jesus está falando que ele escolheu dar a vida por nós. Não tiraram a vida dele, ele escolheu dar por nós a vida. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Porque eu tenho poder para dar e eu tenho poder para tornar a tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Aleluia, querido. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero, que nós possamos agradecer a Deus pelo amor dele sobre a nossa vida. Entender que ele é a solução para todos os problemas da nossa vida. Ele é a resposta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é tudo. Quando ele fala, eu sou, ele é tudo, querido. O que você está precisando nessa hora? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Vai até Jesus. Ah, mas eu não tenho igreja para eu ir, eu não tenho lugar para eu ir. Não, a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E ele em secreto vai te recompensar. Você pode ter um momento aí na sua casa. Quando eu falei que o véu se rasgou de alto a baixo, a separação com Deus acabou. Nós temos acesso direto ao Pai, através de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Aquele que ouvir essa mensagem, tiver desviado, quiser orar, vamos fazer oração para retornar para o Pai. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus, a palavra de Deus diz, Romanos 10, 9, se confessarmos, se crer no Senhor Jesus e confessar Ele, você é salvo. Romanos 10, 9. Porque o amor de Deus, Ele nos alcançou, Ele nos alcança. Viva esse amor. Não vamos viver só de palavras, Ah, mas eu tenho que falar, eu tenho que viver também, Eu preciso ajudar o meu amigo, eu preciso ajudar o meu próximo, eu preciso falar do amor de Deus para aquela pessoa, aquele outro que está atribulado. Mostre Jesus para essas pessoas. E Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, na vida dessas pessoas que não... Tem pessoas que não têm achado sentido de viver. Mas Jesus é a resposta para isso. Amém, querido? Feche teus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar junto. Pai querido, Senhor, muito obrigado pelo teu amor, papai. Porque o Senhor nos amou tanto. O Senhor nos amou tanto que deu o teu filho por nós. Eu creio que nós não faríamos isso por ninguém, de dar o nosso próprio filho por amor. Mas o Senhor nos amou que deu o teu filho para morrer por nós. E ele sofreu para que nós tivéssemos vida. Muito obrigado, papai. Eu entendo o propósito da tua salvação, Senhor. Eu recebo a Cristo como Senhor na minha vida. Não estou falando de religião, mas eu estou falando de Jesus. Nós recebemos a Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz, para que nós tivéssemos vida
e vida em abundância. Papai, aqueles também que estavam afastados da tua presença, aqueles que estavam longe da tua presença, nós oramos por essas pessoas. Nós sabemos como o pai recebe o filho pródigo, aleluias. Que pensa, né, o pai na parada do filho pródigo, ele sempre esperou, né? Igual eu estava conversando com meu filho, ele fala, pai, eu fico maravilhado com essa mensagem, que o pai sempre esperou pelo filho. Todos os dias o pai olhava e falava, meu filho vai voltar. E nessa hora, querido, é hora de você voltar para o pai. Se você está longe, se você afastou dele, volta para ele. Corre para ele. Ele está te esperando com os braços abertos. Papai, receba essa pessoa em nome de Jesus que estava longe e agora volta para ti, Senhor. Volta para ti. E recebe o teu amor novamente. Entende o propósito do teu amor na vida dele. Nós cremos que tu és um Deus de paz, um Deus de amor. Um Deus que apaga todo o pecado, todo o passado, reescreve uma nova história. Em nome de Jesus. Senhor, e nós também oramos para que o Senhor nos coloque o teu amor em nossos corações, que nós venhamos a viver o teu amor, que nós venhamos a te amar mais, provando o teu amor através de ações, de obras. Que nós possamos anunciar a tua palavra, que nós possamos ensinar a tua verdade, através da nossa vida, através dos nossos lábios, através de louvores, através da nossa conduta, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Abençoa cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Tira essas preocupações, ó Deus, tira esses pensamentos ruins, ó Deus, e que nós possamos olhar para o nosso alvo, que o alvo é Cristo. Conforme Paulo diz, deixando as coisas para trás, ficam prossigo para o alvo. E o alvo é Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Uma noite abençoada na presença do Senhor. Se você quiser nesse momento buscar, adorar, adore, busque, agradeça a Deus pelo amor dele na sua vida, mas nunca esqueça desse amor, que ele te amou demais. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe seus pais, tá? Em nome de Jesus. Depois nós, né, todos os dias está vendo aí as lives, né, da Igreja Transcultural de Divinópolis, né, porque eu não sei, eu acho que eu não entendo direito, às vezes a live que eu faço a pessoa só vê porque está no meu perfil, né, mas quem quiser assistir todos os dias são às 19h30 e amanhã domingo 18h30, amém? Deus abençoe, fica firme, porque Deus é contigo. O Senhor fez a promessa, eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas. É todos os dias das vossas vidas. Todos os dias o Senhor é contigo. Amém? Deus abençoe, abração, fiquem na paz do Senhor. Amém. Abração para todos aí, viu? Em nome de Jesus. Estamos orando por vocês, viu, Anos? Estamos orando aí, que Deus te abençoe, né? Estamos, né? A gente vai conversando pelo WhatsApp, né? A gente vai orando para essa turma aí, Deus vai colocando no coração, a gente vai clamando e Deus vai dar vitória, né? Em nome de Jesus, já nos deu a vitória. Amém? Amém, queridos. Paz. Bye, bye.